Louvado seja nosso Deus por essa oportunidade. Em nome de Jesus também, nosso Salvador e também Pai eterno. Sempre gosto de frisar isso, lembrando que ele é chamado apenas de filho, né? Mas ele é Pai e eterno, Pai da eternidade. Conforme o Mateus, meu filho, já falou, né? O tema de hoje, nosso dever em face do tempo de angústia. E os textos da Bíblia hoje são baseados no livro de Isaías, do profeta. E o primeiro texto que eu quero ler com os irmãos nessa hora está em Isaías 26, verso 20. Diz assim a palavra: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Então, nós não podemos dizer que vamos escapar das provas, dificuldade, né? E desse tempo de angústia que nós vamos mencionar agora nessa noite. Não tem jeito de escapar, todos vão passar. Mas tem um jeito de passar minorando a dificuldade, aliviando a dor. Lá no tempo de Noé, a salvação estava no quê? Crer na mensagem que Noé apregoou e, depois de pronta a arca, entraram ali dentro. Aí o Espírito de Profecia, irmão White, explica ali que o que representa aquela arca para nós hoje? A arca, então, representa Jesus. Ele, então, é a nossa proteção. Hoje, então, primeiro ponto para nós suportarmos esse tempo de angústia é nos preparar agora e acorrermos ao pé da cruz e reconhecer o sofrimento, a morte em nosso lugar, do nosso Salvador, e também a ressurreição. Essa é a prova, então, que nós vamos, então, sermos transformados, né? Os vivos no abrir e fechar de olhos, e os que estão mortos saindo da sepultura, né? Em perfeição. Então, o que significaria para nós entrar no quarto, fechar a porta? Só esse momento que pode ser feita uma oração e proteção e esconder da ira, do problema que haveria de vir. Então, mais uma vez, acorrer a Jesus. Ele, então, é o único que pode nos aliviar e nos preparar para esse embate. No livro, rapidamente, né, nós vamos ler aqui, no livro Testemunho para Ministro, página 473, tem um pedaço aqui muito importante, o irmão Denilson, meu primo, já leu num culto lá atrás, e eu quero destacar ele novamente. Aqui fala de uma reunião de Satanás com seus anjos, uma confederação, um planejamento para destroçar esse mundo e trazer mais dano e mais mal. E aqui ele fala que tem uma classe de pessoas que ele mais haveria de atacar, e incumbiu seus anjos para isso. Diz assim: mas nossa principal preocupação é silenciar essa seita dos observadores do sábado. Então, como é que ele chama os observadores do sábado? De seita. Devemos excitar contra eles a indignação popular. Ali estaremos do nosso lado grandes homens e homens sábios segundo o mundo, e introduziremos aos que estão em autoridade, induziremos aos que estão em autoridade a executar o nosso propósito. Então, o sábado que eu estabeleci, que sabemos que é o domingo, é Satanás falando,
White só está focando a reunião dele. Então, o sábado que ele estabeleceu, que é o domingo, será forçado, então, agora, pela lei mais severa e obrigatória. Os que desrespeitarem serão tocados das cidades e vilas e levados a passar fome. Então, aqui está falando de uma classe de irmãos. Naquela reunião que o Denilson fez, eu mencionei, possivelmente, alguns que vão aceitar a mensagem nos últimos momentos, nas últimas horas, e muitos deles vão estar na cidade mesmo, e nas vilas, né? E pode acontecer também que muitos de nossos irmãos, que agora estão negligenciando a saída, né, para o campo, e ficando na cidade, também vão ter que passar por essa dificuldade. Aqui fala, então, serão tocados das cidades e vilas e levados a passar fome e privação. Também, toda vez que eu toco nesse assunto, eu comento que muitos estão ainda, uma mulher, vamos dizer, presa pelo marido, que não é crente, né? O marido preso pela família, e os filhos pelos pais, né? E muitas vezes, quando há um descompasso, acaba ficando obrigatoriamente na cidade. Mas, quando você tem liberdade para isso, aí a questão é outra. E aí, então, ele continua. Uma vez que tenhamos o poder, mostraremos o que podemos fazer com os que não se desviam de sua fidelidade a Deus. Levamos a Igreja Romana a infringir prisão, tortura e a morte àqueles que recusaram seguir aos seus decretos. E agora que estamos pondo as igrejas protestantes e o mundo em harmonia com esse braço direito da nossa força, finalmente temos uma lei para exterminar a todos os que não se submeterem à nossa autoridade. Quando se fizer da morte a penalidade da violação de nosso sábado, que é o domingo, né? Satanás falando, então muitos dos que agora estão nas fileiras dos observadores dos mandamentos passarão para o nosso lado. Então, qual é a ideia de Satanás? Aumentando cada vez mais a pressão, leis mais opressivas, liberdade de consciência sendo negada, liberdade de expressão, liberdade religiosa e, por fim, um decreto de morte. E nesse decreto de morte, ele tem certeza que muitos dos observadores do sábado hoje, o verdadeiro sábado, vão passar para a fileira dele. E aí, então, diz, mas antes de adotarmos essas medidas extremas, devemos exercer toda a nossa sabedoria e subtileza para enganar os que honram o verdadeiro sábado e engodá-los. Podemos separar muitos de Cristo pela mundanidade, luxúria e orgulho. Podem julgar-se salvos porque creem na verdade, mas a condescendência com o apetite, as paixões mais baixas, que confundirão o juízo e destruirão o discernimento, causar-lhe-ão a queda. O texto continua muito pesado, né? Vem falando aqui o capítulo As Ciladas de Satanás. Eu li aqui na página 473, mas começa lá no 472 em diante. Como eu havia dito, os textos da Bíblia hoje estão localizados, né, no livro de Isaías. E no capítulo 33, verso 16, lemos assim: esse habitará nas alturas. Isaías 33, 16. Esse habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Isso daqui, então, mostra também um lado positivo da situação. Lá atrás nós lemos
Agora há pouco, testemunho para ministro, falando que muitos, então, vão fugir de cidades e vilas para passar fome. E aqui também fala que aqueles que fizeram o preparo devido, mesmo que foram para o sítio, para a vida no campo, terão que sair dali também. Vão ser perseguidos ali também. E aí, então, onde que vai ser a proteção? A proteção aqui fala que vai ser: habitará nas alturas, as fortalezas da rocha serão o teu alto refúgio, e nessa hora o seu pão será dado, e as suas águas serão certas. Isso é uma garantia maravilhosa para nós. O outro texto que eu quero deixar nessa noite, Primeiros Escritos, página 56, 57, diz assim, esse então já é o penúltimo texto. O Senhor tem me mostrado, o capítulo aqui é o dever em face do tempo de angústia, página 56, 57 do Primeiro Escrito. O Senhor tem me mostrado repetidamente que é contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para o tempo de angústia. Vi que se os santos tivessem alimento acumulado por eles no campo, no tempo de angústia, quando a espada, a fome, a pestilência estão sobre a terra, seria tomado deles por mãos violentas e estranhos ceifariam os seus campos. Eu não tinha acabado de falar agora mesmo? Mesmo que você vai para o campo, você sai da cidade, compra uma terra, né? E aí, então, lá também, devido à situação mundial que vai ser terrível, aqui fala que vai ser um tempo terrível mesmo, né? Tempo de angústia, e aí vão ser tomados seus bens e sua lavoura, né? Por mãos violentas. Porque nessa hora vai estar faltando muita coisa na terra. A angústia vai ser muito grande. E aí, então, continua, será para nós, então, tempo de confiar inteiramente em Deus, e Ele nos sustentará. Vi que nosso pão e nossa água serão certos nesse tempo, e que não teremos falta, nem padeceremos fome, pois Deus é capaz de estender para nós uma mesa no deserto. Se necessário, Ele enviaria corvos para alimentar-nos, como fez com Elias, ou faria chover maná do céu, como fez para os israelitas. Casas e terras serão de nenhuma utilidade para o santo no tempo de angústia. Então, tudo que você está acumulando agora, lembra que nós lemos agora há pouco, o Mateus leu, daqueles que vão juntando, acumulando, né? Casa e mais casa, nós já vamos ler esse texto de novo em seguida. Terra e mais terra até ser o dono único no mundo. Monopolizadores, né? Então, aqui fala que naquele tempo, casas e terra serão de nenhuma utilidade para os santos no tempo de angústia, pois terão de fugir de turbas enfurecidas. E nesse tempo, suas posses não podem ser liberadas para o avançamento da causa da verdade presente. Foi-me mostrado que é vontade de Deus que o santo se liberte de todo embaraço, antes que venha o tempo de angústia, e faça um concerto com Deus, mediante sacrifício. Se eles puserem sua propriedade no altar do sacrifício e ferventemente inquirirem de Deus quanto ao seu dever, ele lhes ensinará sobre quando dispor dessas coisas. Então estarão livres no tempo de angústia, sem nenhum estorvo para sobrecarregá-lo. No livro, muito raro, né? Agora parece que foi publicado de novo, Grande Movimento Adventista, se não me engano, a página 24, ali vem falando que no clamor da meia-noite, lá em 44, das últimas horas, nos últimos momentos ali, chegando já no 22 de outubro de 44, muitos correram querer fazer o quê agora?
vender seus bens, suas propriedades, para ajudar no trabalho. E os irmãos falaram, olha, tarde demais, não há mais tempo. E aí continua, então, a leitura. Primeiro nós já lemos lá, dispor, né? Para que nenhum estorvo venha nos sobrecarregar. Vi que se alguém se apegar à sua propriedade e não inquirir do Senhor quanto ao seu dever, ele não fará conhecido esse dever. Se você não pedir, não orar, falar para Deus, me ilumina, ele não vai te ajudar. Aí continua. Sendo-lhes permitido, então, conservar sua propriedade. E no tempo de angústia isso virá sobre eles como uma montanha para esmagá-los, e eles procurarão dispor dela, mas não será possível. Ouvi alguém lamentar assim, a irmã White na visão, né? A causa estava definhando, o povo de Deus estava perecendo de fome pela verdade, e nenhum esforço fizemos para suprir a falta. Agora a nossa propriedade de nada vale. Oh, se tivéssemos permitido que ela fosse, se fosse acumulada tesouro no céu. Vi que o sacrifício não aumentava, mas decrescia e era consumido. Vi também que Deus não requereria que todo o seu povo dispusesse de suas propriedades ao mesmo tempo. Isso é muito importante. Mas se desejassem ser ensinados, eles os ensinariam. Em tempo de necessidade, quando vender e quanto vender. De alguns se tem pedido no passado que se dispusesse de suas propriedades para sustentar a causa do advento, enquanto outros têm sido permitido conservá-la até o tempo de necessidade. Então, quando a causa deles necessitar, seu dever é vender. Então, eu lembro, quando eu estava acabando de ler aqui, do irmão Antônio Costa. Ele também parece, pelo que eu li aqui, de alguns se tem pedido no passado que dispusesse de suas propriedades para sustentar a causa do advento. Foi o que o irmão Antônio Costa fez, desde quando nós estávamos na outra igreja. Fez com muita dedicação e continuou fazendo depois no movimento. Foi ele que sustentou o apoio à obra. Muitos falaram que ia ajudar, prometeram, né? Mas largaram ele praticamente sozinho. E aí, no fim, por que será que ele foi tirado do nosso meio, né? Eu lembro que no velório dele, eu lembrei de Moisés, né? Por que Moisés foi tirado também, né? Antes do tempo, não entrou na Canaã, nós já sabemos. Mas por que ele foi tirado? Porque o povo estava grudado em Moisés. E também no nosso movimento acontecia a mesma coisa. Não que fosse ruim tanto, mas também Deus não queria também que nos apegássemos a homens, ao ser humano, mas à mão poderosa de Deus. Lamentando, né? Ele poderia estar vivo ainda hoje, mas o Senhor sabe, e nós não podemos entrar nos mistérios de Deus, mas cumpriu com ele esse ponto aqui. E aí fala que alguns podem conservar um pouco mais a sua propriedade, né? Para uma hora de mais necessidade. Então, eu insto com os irmãos e amigos da Palavra de Deus que leem de novo esses assuntos. Esse tema aqui, na hora do pôr do sol do sábado, eu li, eu e minha esposa aqui, e eu pensei, esse texto tem que ser relido de novo, relembrado de novo. O que eu estou falando nessa hora, os irmãos já conhecem. Texto de Isaías, esses textos do Testemunho para Ministros, primeiros escritos, né? Mas, muitas vezes, nós esquecemos, deixamos para lá. E o Espírito Santo quer fazer o quê com a gente? Renovar a nossa memória, para que a gente possa, então, se entregar mais, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Não só a nossa propriedade, não só nossos bens, né? Mas a nossa vida, nosso ser, nosso coração. E aí, então, o texto que o Mateus leu, lá na introdução, né? Quem lembra? Isaías 5:8. É um ai que tem aqui. Ai dos que ajuntam casa e mais casa. Reúnem herdade a herdade. Em outro lugar fala terra e mais terra. Até que não haja mais lugar. E fiquem como únicos moradores no meio da terra. A gente vê aí fora no mundo, uma pessoa, vamos dizer, tem 100 alqueires de terra. Ele não está satisfeito. Ele quer comprar o do vizinho. Mais 200 alqueires. Se ele tem 300, ele fala assim, não, eu quero comprar mais 500. Plantar soja, monocultura, né? E aí, com esse dinheiro, vou comprar mais terra. E tem aqueles, mesmo dentro do adventismo, que vão ajuntando casa e mais casa. Bens e mais bens. E aí, então, a causa vai perecendo, como nós acabamos de ler agora. Ficamos agarrados nisso daí. E sabe por que a gente fica agarrado? Porque a gente ama muito esse mundo. Tem um texto que agora não tenho ele na mão, saiu numa das nossas lições, que diz assim, que quanto mais idade, mais velha a pessoa vai ficando, mais ele se agarra nos bens. Você já comprovou isso na sua experiência diária? Matuta isso, pensa. Olha os mais idosos. Eles se agarram mais e mais nos seus bens. Tem um estudo gravado no nosso site aí, que fala e também saiu numa das nossas lições, sobre herança, testamentos e doações. E parece que não entrou. Parece que fez pouco efeito, né? Embora eu tenha visto alguns irmãos, graças a Deus agora, nos últimos tempos, abrindo o coração mesmo, para que o evangelho possa avançar não só aqui no Brasil, mas em outros países. Então, aquela história da viúva, né? Entrou lá e deu a melhor oferta que Jesus falou, mas era a única moeda que ela tinha. Para Jesus está bom também. Mas a gente fala assim, vamos deixar para os ricos. O rico tem condição, tem mais poder, eles que se virem e resolvam os problemas da obra, do avanço da causa. Uma outra coisa que eu quero dizer antes de nós terminarmos. Se você tem algum pensamento de sair da cidade para o campo, peça orientação para os irmãos de mais experiência, os irmãos que já lutaram no campo, lidam na lavoura. Sabe para que isso? Para você não fazer burrada, não fazer coisa errada, como eu vi alguns fazendo. Vai, compra lá uma ribanceira, não tem jeito de plantar, não tem jeito para nada, não tem orientação, também não entende nada de lavoura e tem que aprender tudo isso com irmãos de mais experiência. Então, eu peço também àqueles irmãos de mais experiência que ajudem nesse propósito de orientar as pessoas que realmente querem esse tipo de coisa, esse tipo de orientação. Então, fica aqui o trabalho e a mensagem dessa noite, né? Espero que ela faça efeito em nossas vidas, na minha vida, na de vocês, e possamos agora entender o ponto que nós estamos e sairmos urgentemente desse mundo. Que a graça de Deus seja conosco. Amém.